Estamos de volta com este mundo acadêmico. Hoje vamos falar sobre o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal das uniões homoafetivas. E para isso trouxemos aqui no estúdio a advogada Iriana Munhoz, ela que é especialista em Direito da Família, professora universitária, mestre em Direito Constitucional e faz doutorado na Universidade de Buenos Aires na área de Direito Civil. Lembrando também que nesse programa, ancorando juntamente comigo, está o professor aqui da FIB, advogado, Dr. César Micheli. Uma sociedade decente é uma sociedade que não humilha os seus semelhantes. Com essa frase, a ministra Ellen Grace justificou seu voto para reconhecer a união homoafetiva aqui no Brasil pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, doutora Iriana, doutor César, obrigado pela presença aqui no nosso programa. E o Supremo reconheceu recentemente a união homoafetiva no Brasil. Mas antes de a gente começar a discutir a questão de união, reconhecimento de uma união, a gente poderia falar o que é a família para o direito, legalmente, o que é uma família? Olha, o conceito de família, ele vem do momento vivido pela sociedade. Então, se nós nos atermos a uma família, né, do século passado, nós vamos ter uma família somente aquela originada pelo casamento. Família hierarquizada, pai, mãe, filho. Hoje, nós temos várias famílias, inclusive agora a família homoafetiva, que é formada, né, por pessoas do mesmo sexo. Então a família para o direito hoje, ela é vinculada e originada pelo afeto. Isso hoje é a família para o direito. Uhum. Bom, então a gente pode dizer que com o próprio direito, a própria sociedade, ela está em evolução, ela é dinâmica. Então, sim, antigamente nós tínhamos um modelo tradicional de família e agora o direito está reconhecendo que foi dinamizado isso. Existem outros modelos de Sim, outros modelos e reconhecidos, né? Então o afeto hoje, ele está acima dos vínculos consanguíneos. Hoje o princípio da afetividade dentro do direito é o princípio basilar das relações familiares. Professora Iriana, dentro da situação dentro do direito, que nós temos uma série de princípios, inúmeros princípios aí, que são estudados em sala de aula e que na verdade dinamizam aí a vivência das pessoas no dia a dia, gostaria de esclarecer para o nosso público a seguinte situação. Existe algum princípio aí que na verdade fundamenta o reconhecimento dessas famílias homoafetivas que foi reconhecido pelo Estado agora? Sim, tem sim, doutor César. O princípio é o princípio da dignidade humana previsto na nossa Constituição Federal, uma Constituição, né, lembrada por Ulisses Guimarães, uma Constituição cidadã. Então todos têm direito à dignidade. E ter família, ter convivência familiar, constituir uma família, faz parte da dignidade humana. Então é baseado neste princípio que essas famílias já vinham sendo, né, reconhecidas esporadicamente por tribunais, né, Minas, Sul. Ainda não tínhamos aí uma unanimidade. Isso, não tínhamos, mas a partir de então, agora com o reconhecimento, isso então passa a ser, né, dirimido, pacificado. Então, na verdade, hoje as pessoas aí, essas uniões homoafetivas, podem ser chamadas essas pessoas que realmente elas estão definitivamente formando uma família, então. Sim, sem dúvida alguma, nós temos agora o reconhecimento de mais uma formação de família. Hoje nós falamos, né, em sala de aula não só de um direito de família, mas o direito das famílias. Bom, dignidade humana, formação de família. É óbvio que dentro da dignidade humana, a formação de família acho que é um dos fatores dela, mas eu gostaria que você explicasse um pouco melhor essa questão da dignidade humana. Olha, dentro das relações familiares, sim, é um desdobramento, né? O princípio da dignidade humana, ele é um desdobramento de tantos outros princípios, como o da liberdade, como o da convivência, como o direito a alimentos, né? Ser digno é o Estado garantir o sadio desenvolvimento dos membros familiares. Então, um exemplo é um casal, né, do mesmo sexo que não podia ver seus direitos reconhecidos. Nós estávamos infringindo essa dignidade, desse direito de liberdade que a Constituição prevê. Né? Porque o princípio da dignidade, ele é o vetor, dele se desdobra tantos outros princípios como aqui citados por mim. Bom, recentemente, como a gente está discutindo, o STF decidiu por esse reconhecimento, né? Isso pode ser considerado um avanço na luta contra o preconceito ou é apenas mais uma etapa, é mais uma granada nesse arsenal contra o preconceito, não só sexual, mas também racial, entre outros que existem no Brasil, infelizmente? Sem dúvida nenhuma, é um grande avanço.
não só para a sociedade, né, mas acima de tudo para o direito, que tem que ser dinâmico, como mesmo iniciamos no programa falando, porque ele tem que acompanhar a sociedade. Aliás, ele está para a sociedade, não a sociedade para ele. Mas eu costumo dizer que nós vencemos uma batalha, porque ainda não temos leis específicas regularizando essa entidade. O que nós conseguimos com essa vitória desta batalha foi o reconhecimento da entidade, mas não temos ainda uma lei ordinária que venha disciplinar essa relação. Isso, ela então acaba fortalecendo outras mentalidades com relação ao preconceito, sim, né? Sim. Então, aquele que pensa em agredir moralmente, verbalmente, fisicamente vem minar, alguém, né? Que tem essa orientação sexual, ele vai ter sei lá, parece que a outra pessoa está maior, com mais, né, respaldo, sim, quando na verdade jurídico. sempre foi igual, né? Sim, com certeza. Doutora Eliana, nós sabemos que as decisões judiciais aí, na realidade, não só decisões proferidas em tribunais, que são os acórdãos, mas principalmente aí uma decisão desse porte que foi feita agora pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, essas decisões geram consequências e efeitos na vida de todos nós, na sociedade. Então a situação é a seguinte: a partir desta decisão do STF, quais são na realidade os efeitos, quais são as consequências que são geradas aí na nossa sociedade e no próprio direito em si? Olha, então, doutor, vamos por partes, né? Até para a gente ter uma resposta aí complexa. Para a sociedade, o grande efeito será a segurança jurídica agora desses integrantes que buscam reconhecimento, né, de suas uniões. Para o Estado, agora, tem ele que reconhecer, quando invocado, essa união, né, dessas pessoas. Então, o Estado hoje, ele não tem mais aonde se apegar dizendo, não reconheço porque não está na lei. Não, ele já tem uma orientação, né, da nossa terceira instância, do nosso Supremo Tribunal, dizendo, é reconhecido, ponto. Então, é um grande efeito aí nos reconhecimentos. Bom, vamos deixar claro aqui que o reconhecimento da união estável não é o direito ao casamento no civil. Não. A gente tem que deixar claro, muito claro, que ainda é um ponto confuso para muita gente. Sim, claro. Muitos ainda vão acabar se equivocando, principalmente, né, as pessoas leigas que não têm acesso a esse entendimento, à interpretação do Supremo. Na verdade, o Supremo reconheceu uma forma de constituir família, mas não o casamento entre elas. Como a união estável entre homem e mulher não é originada do casamento, como essas uniões também não vão ser originadas pelo matrimônio. Bom, recentemente, quando teve algumas alterações, acho que no Código Civil, sim, que trouxe essas alterações da união estável, depois de X meses, tanto o homem quanto a mulher que moram junto, dividem o mesmo teto, podem ser considerados, dentro de uma união estável, para efeitos de divórcio, divisão de bens, entre outras coisas. Para a união homoafetiva também é o mesmo procedimento agora. Na verdade, a gente já usava como por analogia, tá certo? Os dispositivos relacionados à união estável entre heterossexuais. Já usávamos. E agora, então, passaremos da mesma forma, mas agora com muito mais força, por causa do entendimento, sendo reconhecida a entidade, as normas para a união homoafetiva. Doutora Eliana, uma colocação. Embora tenhamos essa decisão do STF, nós sabemos que a vida hoje em sociedade, principalmente no Brasil, é uma vida, de certa forma, as pessoas usam o preconceito em tudo. Então, o meu questionamento é o seguinte: será que uma decisão dessa é capaz de atingir as pessoas no sentido de que elas passem a deixar de ser tão preconceituosas como elas são? Ou isso vai vir no dia a dia, uma questão mais cultural, vai demorar um pouco para ser incutido na cabeça das pessoas essa questão do preconceito, na realidade, que isso deve acabar realmente? Qual a sua visão em relação a essa situação? Com certeza, eu acho que o tempo ele é o melhor remédio e de grande efeito jurídico, né? Porque se hoje o Supremo reconhece, é porque a sociedade já clamava por uma decisão, por uma posição. Agora, impormos isso para a sociedade, né, para pessoas que carregam aí valores religiosos, morais, então só o tempo mesmo dirá, com certeza. Para mudar isso aí. Com certeza. No bloco passado a gente falou sobre essa histórico, né? E como a sociedade tem se relacionado com esses casais em união homoafetiva. A gente também falou que esse reconhecimento não é o reconhecimento do casamento, é da união estável.
Quais outros direitos, vamos dizer, logo de cara, esse reconhecimento já garante, por exemplo, junto ao cartório? Sim, quais são as outras coisas que agora eles passam a ter direito garantido por decisão? Por lei. Agora eles não precisam mais invocar o Estado para que esses direitos sejam reconhecidos. Né? Primeiro tinha que reconhecer a União, para depois reconhecer direitos, enfim. Agora não, a entidade sendo reconhecida, passam eles a ter esses direitos automáticos. Então hoje o casal que quer reconhecer a sua união vai até o cartório, né? Leva o seu contrato, né? Do seu relacionamento, pode escolher qual será o regime de bens que irá vigorar na sua relação, e aquele cartório que não quiser registrar terá direito o casal de ir até outro cartório, porque também não podemos obrigar o cartório a fazer o registro, né? Estamos num país, vamos dizer aí, onde vigora, né, professor César, a democracia, então não podemos obrigá-lo. Mas, com certeza, o próximo cartório irá registrar, porque irá estar respeitando a posição do Supremo. Outro direito seria o direito do plano de saúde, como dependente. Esse ano mesmo nós já tivemos o caso do imposto de renda, onde já poderiam ser dependentes, antes mesmo da decisão do Supremo, no INSS, enfim, tantos outros aí que vão no decorrer. O que a família hétero pode ter, a família homo também. Bom, a questão parte desse contrato feito junto ao cartório. Vamos partir de uma suposição que de repente uma cidade extremamente preconceituosa, nenhum cartório, nem da região queira fazer esse registro. E aí? Eu acredito que eles devam buscar o judiciário da cidade, da comarca, né? Pedindo reconhecimento dessa união, porque o juiz então aí vai dar uma sentença reconhecendo, e a sentença será um documento hábil comprovando a união. Bom, então não tem como não haver fugir o registro. Muito bom. Bom, e antes dessa decisão do Supremo, como que o judiciário vinha resolvendo essas questões? Baseado no princípio da dignidade humana, né? Na união estável entre heterossexuais, pela analogia. Então, nós não podemos mandar um cidadão que busca, né, no Estado resolver um conflito, dizendo, olha, o Estado não tem as normas, então volte, quando ele tiver, nós vamos solucionar. Não, hipótese alguma. Então, o judiciário recebia, não é, a ação, e se baseando na união hétero, ele então aplicava os direitos à homoafetiva. Perfeito. Uma outra colocação, doutora Eliana, é a seguinte: quando da votação no Supremo Tribunal Federal, nós tivemos uma ministra, a ministra Ellen Grace Northfleet. Ela falou uma frase no seu voto que me marcou muito. A frase eu vou ler, abre aspas, é a seguinte: uma sociedade decente é uma sociedade que não humilha os seus integrantes. Fecha aspas. Esta foi a frase da ministra Ellen Grace quando do seu voto lá na questão homoafetiva no julgamento do STF dessa semana. A questão é a seguinte: na sua opinião, o que a ministra quis dizer com essa frase? Nós vivemos realmente num país muito preconceituoso. Na sua opinião, qual foi a demonstração dela em relação a essa frase? Olha, na minha opinião, a ministra, né, quis dizer que com o descaso até então pelo Estado, ele estava ensejando, colaborando, né, incentivando uma sociedade muito mais preconceituosa, porque se o próprio Estado negava esses direitos, então quer dizer que parte da sociedade, ainda que minoria, estava correta. Então agora, com a manifestação do Supremo, o Estado passou então a dar incentivo à segurança jurídica dentro da sociedade. Perfeito. Então, mas nós poderíamos dizer, inclusive, que mesmo com essa decisão do STF, o nosso judiciário, nosso poder judiciário brasileiro é um poder judiciário devido às dimensões geográficas do nosso país. Nós temos vários tribunais de justiça em todos os nossos estados. Nós podemos esperar, inclusive, situações onde nós teremos juízes vinculados a determinados tribunais que, em primeira instância, poderão negar uma união homoafetiva. Nós podemos até esperar essa situação, mesmo com a decisão do STF. Ah, com certeza, vamos esperar sim. Não será uma, não serão várias, porque ainda temos magistrados, não é, que não julgam com a frieza que deve existir. Que frieza, digo? Se despindo dos seus valores religiosos, morais. Então ele carrega na sua sentença os seus valores, essa bagagem. Então com certeza nós teremos. Mas aí, doutor César, poderá aquela parte, né, que tiver o seu direito infringido, peticionar para o Supremo Tribunal Federal reclamando o seu reconhecimento. Bom, aí nesse caso a reclamação vai direto da primeira para o Supremo Tribunal Federal. Não passa pelas outras. Não. Direto. Por que isso?
porque já é um reconhecimento. Então, eu não preciso passar ainda por um tribunal de segunda para chegar na terceira, sendo que já é reconhecido pela terceira instância. Então, já vai direto, né, porque na verdade é o juiz de primeira instância que está contra, né, uma decisão de tamanha grandeza, de tamanho vulto, com certeza. Bom, a igreja foi uma das instituições que se posicionaram contrárias ao reconhecimento das uniões homoafetivas. É um ponto polêmico para falar sobre a igreja. Foi crucial até, vamos dizer aí, até o século passado, início desse, com certeza, né, ainda, vamos dizer, em termos de sociedade, há pouco tempo o Estado, né, eu digo questão de tempo para que a sociedade venha a ter uma outra visão. Há pouco tempo que se dissociaram Estado e igreja, não é? Antes era uma instituição só. Então, ainda hoje nós temos, aliás, a demora, inclusive, né, desse reconhecimento foi essa parte religiosa impedindo, né? O nosso Papa, Bento XVI, ele é contrário, até num dos seus discursos, ele disse que a família homoafetiva, ela desnaturaliza o objetivo de uma entidade familiar. Podemos dizer então, professora Eliana, que essa posição do STF, de certa forma, para a igreja, foi uma posição ofensiva aos padrões religiosos vigentes que nós temos? Sim, aí? Aos padrões, aliás, ao padrão do que é família para a religião, para o catolicismo, né? A família para a religião é aquela originada no matrimônio, ponto. Entendi. Sim, para deixarmos aí claro para o cidadão, para os nossos ouvintes, eu gostaria de voltar numa situação. Vamos fechar assim, o juiz de primeira instância, o juiz aqui da comarca de Bauru, os juízes que estão aqui, vamos dizer, os juízes que estão perto do povo, que têm contato com o povo, que fazem audiências com o nosso povo, com o nosso cidadão, com os advogados, que debatem no dia a dia, aqueles juízes que perguntam para as partes, ouvem testemunha, esses juízes que têm contato efetivamente com as partes dentro de um processo. Esses juízes, eles não estão obrigatoriamente vinculados a essa posição do STF, do Supremo Tribunal Federal, ou seja, eles não precisam seguir isso, eles não têm, como se diz, eles não estão obrigados efetivamente a seguir isso. Como é que fica essa questão para fecharmos a situação? Olha, na verdade, professor César, segundo a nossa pioneira Maria Berenice Dias, inclusive comentando, né, posteriormente, depois da votação, de que agora os ministros de primeira instância estão sim vinculados a essa decisão. Eles não podem mais negar aquilo que já foi reconhecido em última instância. Mas não podemos obrigá-los, né? Não estamos engessando um magistrado de primeira instância, mas ele está vinculado sim. Quer dizer, ele somente vai o quê? Prorrogar, não é? Uma situação que ele já poderia dirimir logo na primeira instância, na sua primeira sentença, na sua primeira, né, manifestação. Bom, pegando esse gancho, um casal procura o juiz para regularizar a sua situação, vamos dizer, ele passou no cartório, o cartório não quis reconhecer, ele foi pro juiz. De repente o juiz também deu aquela morosidade ali, porque ele julgou, falou, não, isso aqui eu não vou reconhecer, deixa para ir, para depois voltar, para ir para o Supremo. Nesse meio tempo o casal perdeu a chance de fazer um financiamento. Cabe algum recurso, algum processo contra o próprio Estado, contra o próprio cartório? Olha, como é que ficaria uma situação dessa? Não vejo problema, não vejo impedimento dele pedir ressarcimento ao Estado, certo? Por ter o juiz de primeira instância, que é investido, né? O Estado delega a ele o seu poder, né, de atuação, de solução dos problemas, de solução dos conflitos, dele vir pedir ao Estado uma indenização. Por quê? Pela morosidade, sabendo que já era reconhecido, ele perdeu uma grande chance, uma única chance talvez. Na verdade, aí, o direito do cidadão a ingressar com esse tipo de ação é inegável, ele sempre terá esse direito, sem dúvida alguma. Agora, o processo, o desenrolar dessa ação é que nós temos que aguardar aí os trâmites legais para ver o deslinde final. Né? Com certeza. Bom, a gente está chegando aqui nos últimos momentos desse programa. Professor César, por favor, suas considerações finais. Eu agradeço a participação de todos. Travaline, da doutora Eliana, muito obrigado por ter vindo aqui no nosso programa.
Agradeço a participação aí ao nosso ouvinte que sempre nos prestigia. Muito obrigado. Bom, doutora Iriana Munhoz, suas considerações. Muito obrigado novamente pela visita aqui no filme. Gostaria de agradecer, doutor César, pelo convite. É um tema instigante. Os alunos, nós que somos professores, sabemos da ânsia que eles têm das posições logo após, então, essa do Supremo. Dúvidas surgirão em sala de aula e acredito que esse programa me ensejou a oportunidade de eu já estar dizendo a minha posição para a sociedade bauruense, para os alunos. Enfim, eu agradeço muito a oportunidade. Muito obrigada.